Nesse quadro, CNN Money e CNN Brasil se torna uma coisa só, é a nossa conexão. Quem traz os destaques do mercado hoje é o âncora e analista de economia, Gabriel Monteiro. Muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. A gente não tinha conversado aqui Nenhuma ainda. vez, nunca tinha participado aqui do Hora H, nunca tínhamos conversado ao vivo, então agradeço pelas boas-vindas, Venha Juliana. sempre. Queria começar conversando com você sobre esse assunto que é o de grande repercussão, né? Nessas últimas horas, alta da arrecadação pelo tributo sobre as importações. A decisão do governo tem uma relação direta com o desempenho da produção industrial brasileira, isso ao longo dos últimos anos. E o que você destaca, Gabriel, desse cenário para a gente? Perfeito. É uma medida emergencial, porque a indústria no Brasil passa por sérias dificuldades. Aí os motivos são diversos, tá, Juliana? A gente viu, por exemplo, uma taxa de câmbio historicamente baixa para os padrões brasileiros. A gente veio aí de algumas décadas com um câmbio barato, com o real valorizado, que forçava, por exemplo, o consumo de materiais do exterior. Há também uma falta de produtividade, até de competitividade dos nossos produtos, uma alta carga tributária, uma dificuldade, por exemplo, com o próprio cálculo dos tributos, que agora, em parte, vai ser solucionada pela reforma tributária. Então, a indústria está passando por poucas e boas. Essa medida tem como objetivo desestimular a compra de aparelhos eletrônicos e também máquinas de fora. De onde normalmente vêm essas máquinas? Dos Estados Unidos, da Europa e principalmente da China. Há uma reclamação bem vocal, bem forte do setor produtivo que faz máquina aqui no Brasil, de que a China está aumentando em muito a sua participação nas compras da indústria aqui no Brasil. Então, é uma medida realmente bastante forte. Eu tenho aqui uma fotografia da produção industrial no Brasil que eu trouxe e pedi para a nossa equipe separar em arte, que eu queria compartilhar com quem está nos assistindo. Esses aqui são dados da produção industrial em relação ao pico. De acordo com o que a gente mais produziu na história da indústria brasileira, como estamos agora em 2025, porque estes dados são de dezembro. Em geral, a indústria está produzindo 16% a menos do que no pico que foi em 2011. Então, o Brasil, apesar do tempo passando, apesar de mais investimentos, a gente está produzindo menos por conta de concorrência com os produtos internacionais e, claro, essa dificuldade de inovar da nossa indústria brasileira. Bens de capital, aqui entram as máquinas e equipamentos que eu mencionava. A gente está produzindo 35% a menos, viu, Juliana? Então, realmente é uma situação emergencial, preocupante. Em pouco mais de 10 anos, a gente caiu em 1/3 a produção aqui internamente no Brasil. Esse aqui, é claro, um sistema muito importante, a gente vende muito para os Estados Unidos, só que a competição com os chineses está cada vez ficando mais agressiva. Bens de consumo duráveis, aqui entram laptops, computadores, smartphones, os tablets que a gente usa bastante aqui no dia a dia. 2012 foi o nosso pico de produção e agora a gente está 36% a menos em volume de produção. Não estou falando de faturamento, não estou falando de lucro, eu estou falando de quanto materialmente a gente produz. A gente está produzindo menos mesmo. Bens intermediários 2011, 14% a menos. Ficou clara aqui a mensagem, a indústria está perdendo força. Sim. E a produtividade industrial, desde 1995, acabei de puxar os dados para a nossa conversa sobre escala 6x1, ela não saiu do lugar em, sei lá, por mais de 20 anos aí que a gente tem de dados disponíveis. Então, é uma medida emergencial, só que o custo dessa política é ficar mais caro para nós, consumidores. Quando a gente vai no supermercado, numa loja de varejo, comprar um eletrônico, isso vai ficar... smartphone, né? Exatamente, vai comprar um smartphone, vai acabar ficando mais caro. Essa medida é, como eu disse, emergencial, é para forçar mesmo você a comprar a opção brasileira, o que é produzido por aqui. Só que tem muita coisa que está nessa lista, Juliana, que não é produzida por aqui, não tem marca brasileira, não tem uma grande produção industrial aqui. E, claro, deve ficar até mais caro porque os itens que a gente traz para produzir estes tablets, telefones, que aqui são montados e não produzidos, eles também vão ser tributados. Então, vai ser uma escadinha de encarecimento, como eu disse, uma medida bastante agressiva. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha no mercado, como é que foi hoje o fechamento, o dia de queda para o Ibovespa, questões corporativas em foco, mais influenciado principalmente pelo exterior. Com certeza. Vamos dar uma olhada no fechamento de hoje. Nós temos arte separada. Mercado financeiro, o Ibovespa caiu um pouquinho, viu? 0,13%. A gente ainda está muito bem, 191 mil pontos. Eu não imaginava vermos essa pontuação para a nossa Bolsa de Valores durante muito tempo. Esse aqui é um recorde, a gente bateu 192 mil pontos ontem. Mas hoje o que pesou? A Vale, que acabou subindo demais ontem, caindo demais hoje, mais de 1%. A Petrobras também está sofrendo com a volatilidade do preço do petróleo. Afinal,
Hoje aconteceram negociações entre Estados Unidos e Irã. Sim. A tensão não diminuiu, os Estados Unidos continuam ameaçando o Irã de ataques militares mesmo. E caso isso se concretize, o petróleo ou dispara, e se não rolar nada, se não acontecer absolutamente nada, o petróleo volta para os patamares do final do ano passado. Mas então, ninguém cede, né? Exato. Ninguém está cedendo, fica difícil. A Petrobras está no meio deste campo de disputa. E também teve o fator bancos. Os bancos acabaram pesando bastante para a Bolsa de Valores aqui no Brasil. O dólar subiu um pouquinho, 0,28%, mas continua em R$ 5,13. É a mínima desde maio de 2024. Então faz tempo que a gente não vê um dólar tão barato assim. Quem está viajando... Para quem atrasou a viagem do ano passado para este, está aproveitando um dólar um pouquinho mais barato. E teve fatores lá no estrangeiro também, tem mercado financeiro lá fora. E aqui eu quero destacar a discussão sobre bolha de inteligência artificial. Dizem que na corrida do ouro, quem ganha dinheiro mesmo é quem vende pá. A pá da IA são os microchips, a maior fabricante é a NVIDIA. Hoje ela caiu 5,46%. O que aconteceu? Ela publicou o resultado operacional, bateu recorde, aumentou em 50% o lucro em relação ao ano de 2024, superou as expectativas de todo mundo, mas mesmo assim, com expectativas quebradas, superadas, o mercado ainda está com medo de bolha de IA, e aí todas as ações principais aí de tech acabaram cedendo. Isso acabou levando o índice Nasdaq, que é o índice de tecnologia lá nos Estados Unidos, para uma queda de mais de 1%, 1,18%. Então, tem essa sopa de letrinhas entre tensões geopolíticas, mas hoje o que bateu lá fora foi medo de uma bolha de inteligência artificial. É isso. Muito obrigada, viu, Gabriel? Venha sempre. Espaço aberto para você quando o NACA estiver aí passeando. Passeando, estou curtindo a vida, né? Umas coisas. Obrigada, viu? Valeu, até a próxima, Ju.